Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Tivemos uns 5 minutinhos de atraso aqui só para fazer os devidos ajustes. Vamos entrando aí para começar a nossa live de hoje. E quem estiver entrando, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Por favor, me digam se o som está ok. Preparei essa live com muito carinho para vocês. Que seja assim, uns 50 minutos, 1 hora no máximo de duração, mas muito proveitosa e proveitosa. Já quero agradecer o pessoal que está entrando em peso aí, né? Demorei, mas cheguei. Demorei uns minutinhos para dar mais um tempinho e ficar mais confortável aqui para vocês. Me respondam aí primeiro se o som tá bom. Quem puder dar um ok aí, dar uma acenada, se estão me ouvindo, se estão me vendo bem. Eu já quero entrar parabenizando hoje todos os profissionais da educação. Hoje é dia 6 de agosto, pessoal. Então hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. E o profissional da educação, a profissional da educação, é aquele ou aquela que atua diretamente ou indiretamente com a prática de ensino. Diretor, gestor, coordenador, professor, enfim, todo mundo que está atuando. Então, eu fiz uma enquete há uns dias atrás com vocês, perguntando qual o tema seria, né, preferível. Eu coloquei 3 temáticas, as 3 fruto de livros, de publicações que eu tenho. As 3 alternativas eram um encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica, que foi a vencedora. E hoje nós vamos falar da função da coordenação pedagógica. O outro foi sobre o currículo integrado e já é a nossa live do dia 28 de agosto. Anote aí na sua agenda. 28 de agosto desse ano, 19h30, uma sexta-feira, nós vamos discutir os meandros, as perspectivas e as contradições do currículo integrado, que é fruto desse livro que está aqui atrás. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu coloquei aqui os 4 livros mais recentes que eu publiquei. E posteriormente vamos fazer uma live sobre história e historiografia da educação. Mas a live de hoje, ela é fruto dessa obra aqui, sabe? O encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica da escola, que foi uma obra escrita em parceria com o professor Eri. O professor Eri é meu amigo, meu colega, professor que atua na Secretaria de Educação. A área de doutoramento dele é em avaliação e a minha de currículo, não é? Estou começando a falar aqui com o pessoal que está entrando, nem me apresentei ainda direito, para quem não me conhece. Sou professor doutor Francisco Thiago, sou professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, modalidade profissional. Faço a discussão sobre currículo e formação de professores, sobretudo, e história da educação. E hoje a live vai tratar de um assunto que é espinhoso ainda na educação. Uma função, um cargo, uma ocupação que existe desde a Grécia Antiga, que era de supervisão escolar ou supervisão dos estudos, e que hoje ainda traz um monte de problemas. Problemas, contradições, dúvidas sobre as pessoas que atuam no campo da coordenação pedagógica, e essa live é baseada também nesse livro. Então eu quero mandar um abraço para o Eri, que é o parceiro de escrita desse livro. Estamos preparando o 2º volume dessa série, o encontro entre currículo e avaliação. O 1º volume, coordenação pedagógica, o 2º será sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Então, só terminando, eu fui professor da Secretaria de Educação por 14 anos, atuando sempre na Regional de Ensino de Ceilândia, e aí fiz o meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Educação, sempre na área de currículo, tá? Então, vou aqui agradecer aos presentes, vocês todos e todas que estão aí. Quem quiser adquirir o livro pode pegar diretamente comigo, me procurar aí no Instagram, nas redes sociais. Esse vídeo dessa live ele vai ficar disponível na IGTV, mas também vai para o meu canal no YouTube. Não deixem de se inscrever, hein? O canal é Café e Prosa Acadêmica. Aliás, todas as lives que eu fiz sobre homeschooling, sobre currículo e política fascista, sobre currículo e organização do trabalho pedagógico em tempos de pandemia, estão lá no canal, Café e Prosa Acadêmica, viu? Quero agradecer o pessoal da editora Kiron, que contribuiu, dando um apoio na live, tá? Então estou aqui com 2 pessoas me ajudando aqui nos bastidores, Eduarda e Danilo, para quem vocês vão direcionar as perguntas aí, já vão preparando, por quê? O tempo eu dividi assim, serão 25 minutos de exposição, né? Então a gente vai dialogar um pouquinho sobre o tema, a temática, e mais 25 minutos de perguntas, debate, um diálogo com vocês bem bacana. E aí, queria pontuar que o foco da fala de hoje é educação, o contexto da atuação do coordenador pedagógico na educação básica. Nós temos e sabemos que em todos os níveis e etapas da educação brasileira, nós temos a ocupação, a função
do coordenador, da coordenadora pedagógica. Mas, por exemplo, na educação superior, a coordenação pedagógica tem uma função muito específica, porque trata da formação em nível superior. Então tem que fazer articulação com outras áreas do conhecimento, tem que buscar um mercado profissional, tem que atuar, se for um curso da área de licenciatura, com as instituições de ensino básico. E se for um coordenador, uma coordenadora da educação profissional, na educação profissional a natureza do trabalho docente é outra. Então esse coordenador, essa coordenadora, além de atuar nas frentes pedagógicas todas da instituição de ensino, tem que fazer articulação o tempo todo com o mercado de trabalho, com as instituições escolares, com os institutos de educação e tecnologia. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a função específica da coordenadora pedagógica vai muito depender do campo de atuação. O nosso foco hoje aqui da live é falar da atuação desse coordenador, dessa coordenadora pedagógica na escola, na instituição de ensino. E isso é muito fruto das minhas reflexões enquanto pesquisador da área de educação, mas sobretudo da minha atuação também como professor na educação básica, né? Eu também fui supervisor de ensino, atuei como supervisor administrativo, e a gente vai aprendendo muito ao longo do tempo e vai descobrindo cada vez mais da importância do coordenador, da coordenadora pedagógica dentro de uma instituição de ensino. Aliás, eu ouso dizer que o papel do coordenador pedagógico, da coordenadora, são essenciais para a gente efetivar um ensino de qualidade. Qualidade na sua organização, na sua materialidade, na sua avaliação, tá bom, gente? Olha só. Então, de novo, quero agradecer todos e todas que estão na live. Eu dividi a fala em 4 pontos, esses primeiros minutos. Palavras iniciais, que eu já comecei, mas vou tratar sobre o que é coordenação pedagógica, como é que acontece a escolha, quais os meandros. A segunda parte, vou falar da coordenação pedagógica na escola. Por que coordenação e para quê? Isso é importante. E no ponto 3, eu vou tratar sobre a prática da coordenação pedagógica na relação com o currículo e com a avaliação. Afinal de contas, qual é a relação que um coordenador pedagógico tem com as avaliações de larga escala, com a elaboração do projeto político-pedagógico, com os planejamentos? E por fim, algumas considerações finais importantes, mas a gente não encerra assunto nenhum, sobretudo no campo educacional. Eu costumo dizer isso nas palestras, nas formações que eu faço, e gosto de repetir toda vez que eu tenho oportunidade de falar para pessoas, que é, quem é de educação, que não se canse de falar de educação. Todas as vezes que a gente deixa um vácuo, um vazio, e não existe vazio político no poder, se nós da educação não nos propomos a pesquisar, estudar e falar de educação, outras pessoas, outros profissionais de outras áreas, que muitas vezes não têm nem a formação específica para falar de educação, vão falar. Então é preciso que a gente não se canse de falar de educação. Médicos não se cansam de falar de medicina, advogados não se cansam de falar do campo do direito, nós também não podemos cansar de falar da educação. Não podemos banalizar a situação precária das políticas educacionais atuais. Nós vivemos um período nefasto de pandemia, um período de adoecimento das famílias, dos colegas, dos profissionais, dos gestores, e eu suspeito que os coordenadores pedagógicos estão trabalhando 1000 vezes mais nesse modelo de ensino remoto. Quero repetir uma outra coisa que eu disse em lives anteriores, que é, nós não estamos praticando educação à distância. Pelo menos não deveríamos estar. Porque a modalidade de educação à distância é uma modalidade já consolidada no nosso país, que tem uma perspectiva muito própria, que tem diretrizes, que tem uma carga de documentação muito grande, é muito bem organizada e estruturada. E aí, o que a gente faz é atividade remota, mesmo que seja à distância, mas não a modalidade. É atividade remota que nós estamos caminhando aí, talvez, para esse ensino híbrido nos próximos meses. Não sabemos como é que vai ficar a situação política do país com relação à pandemia. As instituições privadas estão momentaneamente autorizadas a voltar e as públicas estão com calendário de retorno aqui no Distrito Federal. O Brasil é um país continental, então cada região e cada estado tem a sua maneira própria de lidar com a pandemia e com o retorno das aulas. Há um mês atrás, mais ou menos, eu dei uma entrevista para o Bom Dia Amazônica, Amazônica mesmo, do Acre. E lá eu fiz essa discussão porque o Acre, por exemplo, usou a transmissão de rádio, que o rádio lá é muito mais difundido e chega a muito mais pessoas do que a televisão e do que a internet. Então cada estado, cada região do Brasil está tendo que se reinventar para dar conta desse ensino remoto. É o ideal? Não, nós sabemos que não. Mas parado não dá para ficar. Ninguém nasceu pronto para essa pandemia, não há formação de professores que preveja isso, que tenha feito essa previsão.
Eu fiz uma outra live também pela Unieb de Taguatinga, da Regional de Ensino de Taguatinga, inclusive em parceria com ele também, que foi tratando sobre a organização do trabalho pedagógico na pandemia. Então, nós discutimos muito isso, da dificuldade, do adoecimento. Eu falei uma frase que as pessoas ficaram repetindo, e é mais ou menos isso. A nossa meta de 2020 não é atingir os índices de educação, dos testes de larga escala. A primeira meta é sobreviver. Sobreviver fisicamente, sobreviver psicologicamente, não causar mais sofrimento nos nossos alunos, tá? Então, que a gente não esqueça disso. O que eu vou falar para vocês é muito específico sobre a atuação do coordenador, da coordenadora pedagógica, mas eu sei que vão surgir perguntas com relação ao ensino híbrido, ao ensino remoto. Então fique à vontade, a Eduarda, o Danilo estão aqui nos bastidores e vão fazer os registros aqui para nós. Mas vamos lá, gente. Obrigado pela presença do pessoal que está entrando, que está chegando, que aceitou o convite. Anotem na agenda de vocês, vou repetir, dia 28 de agosto, uma sexta-feira, mesmo horário, 19h30, nós vamos discutir currículo integrado, tá bom? Então vamos lá. Primeira perspectiva que a gente tem que deixar claro. Existe um limbo pedagógico, um lugar de esquecimento, quando a gente fala sobre o que faz um coordenador pedagógico numa escola. É uma grande dúvida. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então essa é a primeira perspectiva. A segunda é a própria escolha desse profissional, desse professor, dessa professora que vai ocupar essa função na escola, já é muito doloroso e dolorosa. Na rede privada de ensino, normalmente há uma indicação, uma escolha, né, indicada pela gestão, pela mantenedora, enfim. Na rede pública de ensino, costuma existir uma votação, sobretudo se a rede pública de ensino tiver, na sua perspectiva, a gestão democrática. E o momento de votação, aquele início de ano letivo, antes das escolhas de turma, sempre vem aquele grande buraco e a grande pergunta, afinal de contas, quem quer ou quem estará na função de coordenador e coordenadora pedagógica? Eu tenho um princípio muito forte comigo com relação à sucessão de poder, que é precisamos dar espaço para outras pessoas trabalharem. A coordenação pedagógica ela não pode ser ocupada por mais de 3, 4 anos pela mesma pessoa sem houver revezamento. Por 2 motivos. Primeiro, para democratizar esse espaço. E segundo, que a pessoa precisa descansar. Porque estar fora da sala de aula, estar à frente de um trabalho pedagógico, de uma instituição de ensino, seja ela que tenha 100 alunos ou 1000 alunos, é um esforço intelectual muito grande, dá muito trabalho. Então, a ocupação do coordenador, da coordenadora pedagógica, exige muito, exige preparo intelectual, profissional, né? Então, esses 2 pontos aí, quase ninguém quer ser ou estar. E quando os motivos de quem se aventura a estar na coordenação pedagógica é só para fugir do trabalho de sala de aula? Aí tem um problema mais grave ainda, porque essas pessoas, esses profissionais, imaginam que o trabalho de um coordenador pedagógico, de uma coordenadora, é muito mais tranquilo que uma sala de aula. E, na verdade, são ocupações de natureza diferente. É por isso que eu digo que toda vez que você, professor, professora, tiver a oportunidade de sair da sua sala de aula e se tiver a oportunidade também de se preparar antes de ocupar a coordenação pedagógica, o faça. Porque historicamente nesse país nós não temos formações amplas, continuadas, de nível lato sensu tão grande assim, nem nas universidades públicas ou privadas, que preparam aqueles que desejam ocupar coordenação e supervisão pedagógica, né? Então isso também é muito interessante, porque muita gente se aventura sem saber o que é. E há algumas exigências para essa ocupação, que eu vou dizer lá na frente. Mas veja só, os motivos pelos quais é difícil e é doloroso a escolha dos coordenadores pedagógicos. Isso na maioria das instituições, tá, gente? Muitas instituições onde o trabalho pedagógico caminha, a escolha, o critério de seleção para esse coordenador, para essa coordenadora é muito tranquilo, né? Mas olha só, primeiro, há uma ausência de objetividade no que diz respeito às verdadeiras funções. Muita gente não sabe dizer o que faz um coordenador ou uma coordenadora pedagógica. E aí nós vamos ter várias vertentes e respostas para isso. Umas pessoas vão dizer, né, sobretudo aquelas que não querem ocupar o cargo, ou que já ocuparam e não tiveram uma experiência muito boa. Outra dica que eu vou dar, se você almeja a coordenação pedagógica, não se mire só pelas experiências anteriores de outros colegas, sobretudo se foram negativas. Sabe por quê? Porque a função existe, mas o trabalho que é realizado vai depender muito do seu esforço, das condições de trabalho e da tua vontade de fazer algo diferente, ou mesmo de dar continuidade a um trabalho que funcionava já. Então, olha só, muita gente vai dizer, não ocupe a coordenação pedagógica, porque dá trabalho, você só vai dar entrada de turno,
só vai recolher aluno de fora da sala de aula para dentro, ou então você vai atuar não como coordenador pedagógico, mas como coordenador disciplinar. E muita gente tem essa dificuldade. Então eu vou dizer para vocês que não é função do coordenador pedagógico, da coordenadora pedagógica, só trabalhar com a perspectiva da correção. Isso passa também pela coordenação pedagógica, mas está muito mais voltada para a alçada da supervisão e da direção da escola. Então, não se escolhe um coordenador pedagógico só para tratar dos casos de indisciplina, porque é um desperdício muito grande. Não que para tratar de indisciplina não precise de preparo. O que eu quero dizer é que às vezes os assuntos urgentes da escola, do campo pedagógico, ficam soltos ou ficam largados, tá? Então, o primeiro motivo para que as pessoas não queiram ocupar o cargo de coordenador pedagógico é porque não se sabe ao certo. Às vezes não se encontra um documento legal do estado, do município, do país que diga quais são as atribuições e funções desse coordenador pedagógico. Por isso que eu me preocupei em escrever esse livro e em trazer essa live para vocês. E ao final eu vou dizer um pouco disso, tá? Que já é o que a maioria de vocês faz quando se aventura. No campo da educação, infelizmente, a gente se acostuma a atuar no improviso ou meter as caras, como se diz por aí, sem saber ao certo o que vamos encontrar. Exemplo, trabalho na educação especial. A maioria de nós nunca esteve preparado para atuar na educação especial. Mas na estratégia de matrícula, tem uma turma que você tem interesse e tem um aluno surdo, um aluno DA, um aluno DV, um aluno que é DEMU, e você diz, vou aprender com esse aluno, mas vou me aventurar. E isso é um problema sério. Claro que são louváveis as atuações, o desejo de quem queira fazer diferente, que não tem esse preparo. Mas você imagina uma outra profissão de um dentista, por exemplo, que nunca aprendeu na sua formação inicial a fazer um trabalho de canal dentário, que é complexo e doloroso. Ele abre a sua boca e diz, olha, nunca fiz canal, vou aprender com você. Vocês já imaginaram como é que ia ser essa situação? Então há uma banalização sobre a natureza da atuação do trabalho do professor. A gente se acostuma a trabalhar no improviso e a fazer o que a gente não é preparado nem formado. Isso, teoricamente, se chama epistemologia da prática. Quer dizer, a formação inicial não serviu para nada e eu só vou aprender, só vou me tornar profissional na prática. E isso é um problema. Eu não estou dizendo aqui que a prática não traz ensinamento. É óbvio que em qualquer profissão do mundo, a prática contribui e complementa o que aconteceu na formação inicial, mas ela não tem que dar conta de tudo. Você não pode se acostumar a aprender a ser professor só depois que começa a atuar. Por isso que a gente está lá na universidade tentando formar professores profissionais melhores. Gente, o segundo motivo que faz com que as pessoas fujam da coordenação, o primeiro é a falta de listagem dos critérios, do que faz um coordenador. O segundo é a possível perda financeira na remuneração. Se você, em tese, vai trabalhar muito mais, não vai ter um horário tão flexível, vai ter que se dedicar muito mais às questões da escola, vai mexer com estudante, com profissionais, com família, com comunidade, em tese você deveria ganhar mais, mas na maioria das redes públicas de ensino e até nas privadas, o coordenador pedagógico ganha menos. É um dos motivos pelos quais as pessoas não querem deixar o conforto das suas salas de aula para ser ou estar como coordenadores. E nunca se criou aqui no Distrito Federal, por exemplo, vou falar da minha realidade que é mais próxima, enquanto eu estava na Secretaria de Educação, e nem antes de mim, nem depois, nenhuma gratificação específica para o coordenador pedagógico. Ao contrário, em turmas de anos iniciais, nas chamadas escolas-classes, anos iniciais do ensino fundamental, quem saía da sua sala de aula e trabalhava, por exemplo, com alfabetização, tem até hoje uma gratificação destinada à alfabetização. E quando sai de sala de aula para ocupar a coordenação pedagógica, naquele ano o profissional, o professor, a professora perde essa gratificação, que é um absurdo. Então veja só, além do medo de você não saber o que você vai ter que fazer, caso você nunca tenha sido coordenador, você corre o risco de ter perda financeira muito grande. E o terceiro motivo, você não foi preparado para isso. E eu até já falei disso, não é? Então, olha só, fechando essas palavras iniciais, o que eu quero dizer para vocês? Que talvez os dois campos, ou os três elementos mais importantes de atuação do coordenador pedagógico seja lidar com o projeto político-pedagógico, com o campo do currículo na escola e com o campo avaliativo. E quando eu falo PPP, isso inclui também a didática e a metodologia. Tem um capítulo no livro que a gente trata sobre a organização do trabalho pedagógico. O grande arquiteto, o grande pensador dessa OTP é o coordenador pedagógico. É o coordenador que vai lidar com os três elementos da OTP. Quais são os três elementos que formam a organização do trabalho pedagógico? Currículo, didática, que são as metodologias, e a avaliação.
Então esses três elementos, currículo, didática e avaliação, não é que o coordenador vai fazer tudo só, mas é o direcionamento, é por onde o coordenador pedagógico atua, trabalha. Gente, a live não é para desanimar quem queira ser coordenador pedagógico, coordenadora não. Pelo contrário, é para motivar os desejosos de ocupar a função e aqueles que ainda estão em dúvida e aqueles que já foram e não são mais, a almejar melhorias de condições de trabalho, melhorias de condições financeiras, tá bom, gente? Então, ponto A, palavras iniciais, nós já vencemos. O ponto B, coordenação pedagógica na escola, por quê e para quê? Eu vou contar rapidamente um pouquinho para vocês a história. Tem gente falando aqui nos bastidores, vamos ver o que é. O nome do livro? O nome do livro. Comprar o livro também. Onde compra o livro. Gente, os meus livros, eu trabalho com 2 editoras, eu vou falar mais no final isso. Mas só para vocês saberem, a editora Kiron, que é responsável pela publicação desses 2, currículo e avaliação na coordenação pedagógica e currículo integrado, e a Apris, que trabalha com a historiografia. Mas no final da live eu vou falar. De imediato, você pode adquirir o livro pela Amazon, né? Direto comigo, por isso me procure depois aí no Instagram, e no site da editora. Você pode pedir direto, eles estão fazendo entrega no Brasil inteiro. Super tranquilo de adquirir o livro. Todos os meus livros têm formato impresso e e-book também, tá bom, gente? Um livro que foi pensado, de fato, para a educação básica, sobretudo. Um livro que ele é fininho, ele tem 100 páginas, 80 páginas, mas muito redondo, muito sustentado teoricamente. Gente, vamos lá. Ponto B. Para que serve a coordenação na escola? Por quê e para quê? Aí eu disse que ia contar um pouquinho da história, né? Olha, lá na Grécia clássica, eu já tinha a atuação de um supervisor de estudos. Era alguém que ficava junto com o preceptor, com o professor, com a professora, no caso o filósofo, né? Que ensinava para vigiar se o trabalho escolar estava acontecendo, sem existir escola, evidentemente, não é? Na educação superior, no período medieval, nas universidades católicas, existia o supervisor superior de estudos, que era aquele que conferia, veja se tem semelhança com o trabalho de hoje. Eu estou falando de 600 anos atrás, né? Um supervisor de estudos que conferia se o currículo do curso de filosofia, por exemplo, ou teologia, tinha sido dado em forma de aula pelos monges católicos da época, que eram os professores universitários, e se aqueles conteúdos tinham virado avaliação. Então eles funcionavam como supervisor, os coordenadores da época, como supervisor de estudo mesmo. Agora veja só, até dentro dos jesuítas, no período colonial brasileiro, existia esse supervisor de estudos superiores, que também vigiava, cuidava da questão da indisciplina, não é? Enfim, de organização. E aí, gente, veja só, essa característica do supervisor como alguém que cuida que é o vigilante, né? Não é nem coordenador, mas é o vigilante, que supervisiona, que cuida da indisciplina e vigia o trabalho do professor, isso é muito forte hoje. Muito forte. Aí veja só, dou um salto agora para 1971, a primeira lei brasileira no regime militar que trouxe um pouco do papel desses. Que aí, veja só, no período republicano, a gente teve a consolidação do curso de pedagogia, com as várias habilitações, e a gente teve as funções dos vários especialistas, né? Aquele que fazia pedagogia era preparado para atuar nos anos iniciais, na regência, na educação de jovens e adultos, né? No caso da EJA, o especialista em educação para atuar como orientador e o supervisor pedagógico. Então, a Lei 5692 de 1971 trazia a função desses especialistas. E como não é diferente em educação, se estamos falando de regime militar, essa lei trazia a função desse supervisor era semelhante a um militar dentro do quartel. Então, ele vigiava as roupas, vigiava o cabelo dos estudantes, vigiava a postura dos professores, o conteúdo que era dado. Muito parecido com o que estão tentando fazer hoje nos colégios militarizados. Só fazer um parêntese aqui, colégio militarizado no formato como o governo federal está tentando fazer e o governo local faz, não é colégio militar, a gente precisa deixar isso muito claro, não é? Em 78, nós tivemos a Lei Complementar 201, e essa lei ela trouxe o Estatuto do Magistério, e aí trouxe, finalmente, um campo de atuação para os coordenadores pedagógicos. Só que esse campo se limitava a 3 funções. Função de supervisionar o trabalho do professor, função de supervisionar a indisciplina dos estudantes e função específica de supervisionar o processo de teste, de avaliação. Então, gente, esses resquícios de período de regime militar chegam até os dias de hoje.
nas práticas dos coordenadores. Tem um outro ponto que a gente deve considerar. O excesso de atribuição que é dado ao coordenador pedagógico. O típico coordenador que também... tem um detalhe importante antes de falar desse excesso de atribuição, que é: nem todo bom professor é um bom coordenador, está preparado. O fato de você ser um bom professor em sala de aula não te dá um carimbo de aceite para atuar como coordenador. Precisa lembrar que, é claro, todo docente é um gestor da sua sala de aula. Mas o coordenador pedagógico exerce uma função de gestão, ele faz parte da direção da escola. Então, muitas vezes, os colegas que têm uma boa vontade, que querem ir para a coordenação, acham que o fato de serem bons professores os torna automaticamente bons coordenadores. E nem sempre é assim, tá? E aí, veja só, esse coordenador se aventura, tem um salário reduzido às vezes, não tem clareza ou não dizem para ele o que ele tem que fazer e ele acaba virando super professor. Essa categoria super professor é da Olinda Evangelista lá do Sul, com uma orientanda de doutorado dela chamada Tristes. Então, Evangelista e Tristes dizem que o super professor é aquele, não é aquele que quer aparecer e quer ser um super-herói, não, é aquele onde enfiam todas as atribuições. Chegou um documento, não sei o que fazer, entrega para o coordenador. Chegou editora, entrega para o coordenador. Chegou vendedor de livro, entrega para o coordenador. Chegou o pessoal da merenda, entrega para o coordenador. Chegou o IDEB, entrega os índices do IDEB lá, chegou para o coordenador, entrega. Chegou um professor novo na escola, entrega na mão do coordenador. Nós vamos ter uma aula passeio, o coordenador organiza. E temos um problema em sala de aula em disciplina, leva para o coordenador. E esse coordenador pedagógico passa a ser um super professor, o típico profissional bombril, que dá conta de tudo, várias funções, e às vezes um bombeiro, só apaga fogo. Então é assustador enxergar a quantidade de colegas que vão para a coordenação e não completam o seu ciclo, retornam para a sala de aula ou acabam adoecendo na função. Então há um desvio de função muito grande, infelizmente, por esses motivos todos que eu falei, falta de direcionamento. Tem escola que acha que escolher um bom coordenador vai resolver todos os problemas. O coordenador não atua sozinho. Ele atua em parceria com a gestão, com a supervisão da escola e com o corpo docente. Então só ele atuando sozinho não vai dar conta do serviço todo de qualidade. A falta de um ambiente propício, a deficiência na formação pedagógica, a rotina de trabalho burocratizada, o excesso de papel, o excesso de plataformas no contexto que a gente usa, não é? E a defesa, às vezes, que esses coordenadores têm que fazer de projetos que vêm das secretarias de educação que eles não acreditam. Muitos tentam mexer nesses projetos e acaba acontecendo a materialização do que nós chamamos de currículo oculto, que é: existe um projeto Ciência no Centro da Educação e aquele coordenador não concorda muito. Ele já leva a proposta para a escola de uma forma verticalizada, dizendo: olha, não acredito muito porque tem esse problema. Então eles propõem na escola, às vezes, uma remontagem do projeto que pode empobrecer ou melhorar essa proposta. O que eu estou querendo dizer é que se você é profissional de uma instituição pública de ensino, você ali representa o Estado, o município. E fica difícil, às vezes, a gente não fazer críticas a certos programas que vêm no modelo top-down. O que é top-down? De cima para baixo. Então chega na escola aquele projeto e você tem que realizar. O Distrito Federal foi celeiro de muitos desses projetos. E a gente, às vezes, acaba tendo que ser entusiasta desse tipo de projeto, estando na coordenação e muitas vezes não acreditando nisso. É um desafio enorme, viu? Então, gente, estou encerrando essa segunda parte. A primeira eu já disse, já tratei, que eram os assuntos gerais. A segunda é, ou está sendo, coordenação pedagógica na escola. Por quê e para quê? Quais são os caminhos, então, que a gente busca para resolver esses dilemas aí? Bom, ou o coordenador, a coordenadora se entrega ao fracasso por inúmeros motivos, ou insiste na permanência do cargo via autoritarismo. Aí a gente tem alguns coordenadores que se acham policiais do ensino, e só conseguem o respeito dos estudantes, às vezes, ou só dos colegas pela imposição, e normalmente não fica muito tempo no cargo, na função, né? E não é nada saudável para o trabalho pedagógico. Eu volto a repetir, o coração, o DNA pedagógico de toda instituição de ensino é a própria parte pedagógica, que inclui PPP, currículo e avaliação. Então o coordenador pedagógico ele não pode ser ocupado com as funções administrativas. Não é que se separe uma coisa da outra. Veja só, o coordenador pedagógico pensa num projeto interessante de levar os estudantes, por exemplo, para um planetário, caso exista na cidade.
Ele vai precisar trabalhar com o gestor educacional, com o supervisor, com o administrativo, para dar conta de ir atrás de recursos, para fazer o contato com esse planetário, para ir atrás do recurso para o transporte, para o lanche, para organizar o dia da escola, os alunos que vão para passeios, que não vão. Não existe trabalho escolar que tenha que ser separado do administrativo do pedagógico. Há especificidades, mas eles se complementam. Por isso que esse projeto do colégio da escola militarizada, ele é um natimorto, ele nasce morto. Ele tem uma tendência a fracassar, porque há uma perspectiva clara de salvacionismo, dizendo que só a presença dos militares vai dar conta dos problemas da escola, e que eles não vão interferir no que é pedagógico. Veja só, tudo o que acontece na escola é pedagógico, então a presença de outro profissional que está ali já causa um problema no trabalho pedagógico por si só. Tá? Agora, tem uma terceira via, que são, eu chamo os coordenadores insistentes. Esses coordenadores insistentes que se aventuram, muitas vezes tem que gastar do próprio bolso formação continuada, porque às vezes a instituição de ensino, o Estado não apoia essa formação. E olha, valorize as escolas que dão conta de apoiar e de incentivar a formação continuada. No Distrito Federal, não vou chamar de privilégio, porque é fruto de muita luta, mas nós temos um espaço da coordenação pedagógica, que é um espaço que tem que ser ocupado com estudo, com formação, com coletivas de ensino, e o coordenador, a coordenadora pedagógica também precisa estudar. Sabe a velha história de que o psicólogo tem que ter psicólogo? O coordenador pedagógico, uma das funções dele também é oferecer formação continuada na escola. Só que se ele não tiver a formação continuada para estar na função, ele não tem condições de dar continuidade a esse trabalho de formação. Então isso é muito forte. Então muitas vezes os coordenadores não acham espaço, não encontram espaço para atuar, acabam se reduzindo à função burocrática de assinar, carimbar papéis, muitas vezes desligado do trabalho pedagógico. Tem um outro detalhe, eu chamo de pré-requisitos, né? O que a gente precisa ser para possuir os adjetivos para ser um bom coordenador? Formação específica, empatia com o corpo docente, porque muitas vezes você não é respeitado, porque muitos colegas te olham torto, porque te veem ainda como um espião, como um supervisor. E o coordenador pedagógico, ele senta com os colegas, ele não é um profissional que sabe mais do que os outros, porque isso não existe. Mas ele tem uma função específica de contribuir para o planejamento da escola dar certo. Mas que para isso aconteça também, os professores têm que ter essa empatia também. Não é uma tarefa fácil. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Necessária, importante essa função, mas não é fácil. Por isso que tem que ter apoio da gestão, por isso que tem que ter apoio do Estado, do município, enfim. Bom, indo para a parte C agora da fala, prática pedagógica do coordenador pedagógico. O que ele faz então? Né? Então, olha só, a própria existência desse coordenador pedagógico já é um fator político. Se a escola tem um coordenador pedagógico, já é avanço. Durante muito tempo aqui no DF, a gente não tinha uma estratégia de matrícula ou uma portaria de distribuição de turmas, e eu sei que em outros estados por aí a gente ainda tem escolas com mais de 500 alunos que às vezes não tem coordenador, só tem um. Aí ele realmente vai ter que priorizar as coisas, porque não tem sentido ele ter uma equipe reduzida para trabalho, ter que pensar em PPP, em currículo, enquanto os alunos estão brigando, estão se agredindo. Não é para deixar de olhar essa situação. Mas o que eu estou dizendo é que, sem quantitativo adequado e qualitativo de profissionais, a coordenação pedagógica vai ser só o espaço do apagar fogo. Isso é um problema. A gente já vivenciou isso. Mas eu digo que existem 3 pontos fundamentais para essa prática pedagógica do coordenador. Primeiro, elaboração, discussão, implementação, escrita e avaliação do projeto político pedagógico. O coordenador pedagógico é aquele que tem que juntar todos os PPPs anteriores, no caso da educação superior, o PPC, que é o projeto pedagógico de curso, no caso da educação básica, o projeto político pedagógico. Então é esse profissional que junta esses documentos, que faz um estudo sistemático anterior aos professores, que monta um roteiro, que traz os elementos principais para que haja essa discussão direcionada para a instituição de ensino, para que o PPP seja elaborado de forma coletiva. Por isso que nós pensamos, eu e Eri, no livro 2, ser o encontro do currículo e da avaliação no PPP. Afinal de contas, por onde se começa a elaborar um PPP? E muitas vezes o trabalho do coordenador ele se torna assim desumano. Porque muitos professores e colegas acham que a responsabilidade do PPP é só do coordenador. O PPP é um documento que eu considero a célula de identidade da escola, e a escola não é só o coordenador. Tá? Então, um grande trabalho da coordenação na escola é a elaboração de PPP. Segundo, criação e elaboração do currículo da instituição de ensino. Ao contrário do que muita gente pensa, o fato de existir diretriz curricular, parâmetro curricular, base nacional curricular comum e até o currículo do município faz com que a escola não precise elaborar o seu próprio currículo, quando na verdade não é assim.
Toda instituição de ensino, ela precisa ter um documento curricular, garantindo os direitos de aprendizagem, dos níveis, etapa e da modalidade que ela oferta. E esse currículo tem que dar conta da realidade local, dos projetos exitosos da escola, tem que dar conta de uma especificidade que existe unicamente em cada escola. Então, digamos que nós já temos um currículo em movimento aqui no DF, que é o currículo da unidade da federação do DF todo, que abriga aí as 700 e poucas escolas do DF. Então as escolas não precisam fazer o seu currículo, ao contrário. Assim como a escola tem que elaborar o seu PPP, ela tem que elaborar o seu currículo. E esse trabalho de formiguinha, de juntar professor em turnos diferentes, de saber o que os professores estão fazendo de projeto exitoso ou o que não está dando certo, de juntar os planejamentos de ensino, de curso, de unidade, os planos de aula e colocar isso num papel, isso é trabalho curricular que cai na mão do coordenador pedagógico. Então o coordenador pedagógico minimamente tem que ter uma leitura do campo curricular, senão ele vai ter muita dificuldade, ele vai sofrer nesse processo de elaboração curricular, não é? E por fim, aqui nesse item 3, já estou indo para a última parte, propostas de possíveis atividades integradas e integradoras. Então veja só, eu disse assim, né? 3 funções básicas do coordenador pedagógico na escola. Elaboração do PPP, criação do currículo da instituição e juntando esses dois, atividades integradas e interdisciplinares. Está na moda falar de currículo integrado, está na moda falar de interdisciplinaridade, de educação integral, que não necessariamente é de tempo integral. E muitas vezes é o coordenador pedagógico que vai ter esse feeling, esse feedback dos colegas, dos professores, para enxergar num projeto que às vezes nasceu com um professor, a perspectiva desse projeto virar um projeto pedagógico institucional. Sei lá, o momento da leitura, do xadrez, do laboratório, da escola de profissões, da feira de profissões. Então, gente, o trabalho de um coordenador pedagógico é dar conta de todas as salas de aula. Ele cuida de todas as salas de aula, mas ele não é bisbilhoteiro. Não deve ser essa a função dele de supervisão, como a gente vê em algumas instituições de ensino, ou via há uns 10 anos atrás, onde a gente não tinha essas plataformas digital, e a gente tinha um caderno de planejamento, e basicamente a função do coordenador era descobrir se o professor estava usando a apostila, o material didático ou o livro didático. E ele olhava os planos de ensino, corrigia, igual na época do magistério, das licenciaturas, e carimbava. Plano de aula aprovado. Então não se trata mais disso, tá? Então, considerações importantes. Eu já estou falando aqui há quase meia hora, 40 minutos, eu quero dar espaço para as perguntas que devem ter, vocês vão preparando aí. Então veja só, até agora eu falei sobre palavras iniciais, que é um coordenador, o que faz um coordenador, quais as dificuldades, por que é tão difícil a sua escolha. Depois, coordenação na escola, para quê e por quê. Depois, agora, recentemente eu falei de prática pedagógica do coordenador, o que faz um coordenador. E aí, por fim, considerações importantes. Olha só. Esses são desafios que eu elenquei no livro. A partir da prática, não existe um formato específico para o coordenador pedagógico. Digamos, eu estou coordenador pedagógico, me entregue o que eu devo fazer. Agora, tem que ter um direcionamento, seja na forma de publicações, seja na forma de projetos anteriores, de alguma diretriz ou legislação. Então, olha só, veja se não é um desafio. Saber fazer acontecer o trabalho coletivo. Não existe nada mais desafiador numa instituição de ensino do que fazer o trabalho coletivo funcionar. Essa engrenagem. É difícil. Realizar reuniões pedagógicas, cuidar da formação continuada. Você tem que adivinhar, às vezes, até o que o professor está pensando, porque muitas vezes você não tem como chegar naquele colega. E aquele colega está ansioso e precisa. E às vezes muitos colegas não admitem que não sabem alguma coisa. Muitos profissionais. E o coordenador pedagógico, às vezes, vê o reflexo disso no trabalho. Então, isso também é muito sério, né? Compreender a função social da escola no mundo contemporâneo. O coordenador tem que ter uma visão ampla do que está em volta da escola. Tem que ter contato e interagir com outras instituições de ensino. Incluir os professores como sujeitos importantes do processo de ensino e aprender. O coordenador pedagógico tem que ser esperto. Ele tem que dividir a responsabilidade da coordenação com toda a instituição de ensino. Porque se por acaso o projeto fracassar, a culpa é de quem? De todo mundo. Mas se ele der certo, o mérito é de todo mundo também, né? Escutar o professor, sobretudo. Estabelecer diálogo constante. Realizar planejamentos constantes com esses professores. Fazer o trabalho de articulação entre, veja só, as diretrizes nacionais, a BNCC, o PPP da escola, os planos de ensino por área, por turno, por ano, série, e o plano de aula do professor. Não é que ele vai interferir, ele vai ser um articulador, né? Articular a formação coletiva e os interesses individuais, descobrir os talentos que as instituições de ensino têm para poder usar esses profissionais no bom sentido da palavra, acolher críticas, reclamações, queixas,
Saber pesquisar, estudar, construir base teórica que possa fundamentar as ações é exigir demais, não é? De um profissional que às vezes não sabe o que fazer, tem perda financeira e às vezes não tem apoio da escola. Então eu estou aqui para falar e me solidarizar com todos aqueles que já foram, que estão ou que pretendem ser coordenadores pedagógicos. Não é para desistir, é para animar, mas é para dizer que não é fácil também. Então olha só, gerenciar e aplicar testes de larga escala. Eu já vi muitos coordenadores pedagógicos sendo os únicos responsáveis por lançar os resultados de cada teste. Imagina um coordenador que tem uma escola com 500 alunos, lançando teste de provinha Brasil, de prova Brasil. E depois ainda tem que recolher esses índices quando sair o resultado, promover uma apresentação para a escola, para a instituição, para a regional de ensino, coordenação de ensino e às vezes para a Secretaria de Educação. E ainda tem que promover e elaborar estratégias para poder melhorar esses índices. Gestor do PPP do currículo, eu vou repetir isso, é quem pensa, elabora e executa o conselho de classe junto com os outros profissionais, é quem cuida da reunião de pais e os eventos sociais da escola, é quem ajuda na escolha do livro didático, é quem às vezes representa a escola em conselhos, coordenações, gerências e outros coletivos. A gente precisa democratizar o espaço da coordenação pedagógica para que os docentes também sejam autores do PPP, do currículo e da avaliação, gente. Então esses são os desafios. É isso que eu tenho para trazer para vocês de início, né? Dizer que agora a gente tem algumas publicações sobre o tema, mas que a gente quis colocar mais uma vez nesse livro aqui, eu vou mostrar de pertinho, tá? A editora Kiron aí, o encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica. Né? O site está aí, é www.editoraquiro.com.br. Depois vocês busquem aí. E agora eu vou para as perguntas então. Obrigado para quem está aqui até agora, tá bom? Eu vou pedir então para o pessoal, pode ler aí, ou só me mostrar, vou tomar uma aguinha, para a gente dialogar um pouquinho. Lembrando que a nossa live tem teto, tem limite, não é? De 1 hora. Pode falar? A Ione está perguntando, muitas vezes o coordenador é o professor novato que chega em uma escola onde ninguém quer ser coordenador. O que fazer para mudar este quadro? Ótimo. Quem fez a pergunta? Ione. Ione, isso é verdade. E quando o coordenador pedagógico é um contrato temporário, que é nosso colega, que é profissional tão preparado quanto, mas ele não conhece a realidade, nunca esteve naquela escola. Ou quando o professor é novato, sabe o que acontece? Na maioria dos casos, ele vai demorar um ano letivo inteiro para entender o que ele está fazendo ali. Se ele não tiver alguém mais experiente do lado. Porque o trabalho é complexo. O que fazer? A gestão, a direção tem que colar nesse coordenador pedagógico. E olha o desafio. Ele tem que dar conta da formação dele para atuar como coordenador e, ao mesmo tempo, dar conta das atribuições da função. Então não é fácil, nem é recomendado. Né? Eu disse que até falar... Eu posso dizer que existem 4 atribuições. Não é nem atribuições, pré-requisitos para estar coordenador pedagógico. Primeiro, empatia à coletividade. Não pode ser alguém autoritário, porque não funciona. Não no modelo de escola democrática, que é o que a gente defende. Então esse é o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito para atuar como coordenador pedagógico é ter uma experiência naquela instituição de ensino. Fica difícil você até ter empatia do grupo se você não participa daquela instituição de ensino. Então o segundo pré-requisito é esse. O terceiro, gente, o ideal é que ele tenha uma formação respeitável na escola. Se ele puder ter estudado um pouco a mais, eu não estou dizendo que quem estuda mais com relação à titulação já está carimbado e preparado para ser coordenador pedagógico. Não se trata disso. Mas que ele busque sempre a formação continuada. Eu disse 4, mas esses são os 3 principais requisitos, tá? Que eu acho que são fundamentais. Buscar sempre formação continuada, ter empatia com a coletividade, com o grupo e ser experiente naquela escola. Isso é fundamental. Outra pergunta. Atribuições precisam ser bem definidas, exclamou a Ana Karina. Quais são? Karina, eu acabei de responder um pouco a sua pergunta, mas elas têm que estar bem definidas. Primeiro, vou repetir, coordenador pedagógico não é bombeiro nem bombril, não apaga incêndio tão somente, embora isso também passe pela alçada dele. Eu acho que a atribuição principal desse coordenador pedagógico é ser um gestor da organização do trabalho pedagógico. E isso não é pouca coisa. Partindo do pressuposto que ele tem empatia pela coletividade, valoriza a democracia, que ele valoriza o espaço coletivo e que ele busca a formação continuada, ele tem que dar conta do PPP, do currículo e da avaliação. Basicamente é isso. Que temos mais? Vamos fazendo as perguntas, gente. Temos alguns minutos. A Lívia perguntou, Libanel prega um concurso específico para a função, cargo de coordenador pedagógico?
Essa pergunta Qual é a muito sua boa. opinião acerca desse posicionamento? Quem fez essa pergunta? Foi a Lívia. Lívia! Será que é a Lívia Borges? Não, é Lívia G. Lívia. Oliveira. Tá, Lívia Oliveira. Lívia, essa é uma pergunta interessante e instigante. E eu tenho os meus perrengues com o Libânio, né? Não vejo nenhum nome mais importante no Brasil na área de didática. O Libânio é unanimidade. Não significa que ele tenha a perfeição, que não existe teórico que seja assim, que atenda a todas as nossas aspirações. O Libânio vai defender, gente, que tem que ter um curso de pedagogia na graduação para formar o professor, o docente, e outro para formar o pedagogo. E dentro desse docente seria um retorno às habilitações. E eu, particularmente, discordo de concurso direto para gestor escolar e concurso direto para coordenador, porque o coordenador é um professor e ele só vai adquirir essa formação conforme ele vai se preparando de forma continuada. A graduação não dá conta de formar esse coordenador. Onde é que vai acontecer essa formação? Na pós-graduação lato sensu. Se ele quiser ir mais ousado, leva a discussão para o mestrado e para o doutorado. Mas se nós tivéssemos mais pós-graduações lato sensu da universidade formando do jeito que a gente tem que formar o especialista em educação, que é o orientador. Onde é que o orientador educacional é formado hoje? Desde que acabou as habilitações, desde 2006, quando chegamos ao fim das diretrizes? Na formação lato sensu. Então, que a formação lato sensu dê conta, que haja mais cursos de aperfeiçoamento, mas que não haja um concurso específico para o coordenador, senão nós vamos voltar à era do supervisor de ensino, tá? Coordenador pedagógico é professor, assim como diretor é professor. Eliane, e quando o coordenador é escolhido, ninguém quer participar e o professor não quer e ninguém quer. Como fazer para ter um coordenador na escola? Eu ia responder chore, Eliane. Mas a gente chora também, né? Buscando soluções. Veja só. Tem algum motivo para alguém não querer estar nessa coordenação. Mas se há atribuição do cargo, se os pré-requisitos tem profissional gabaritado para isso, a escola tem que buscar mecanismos. Porque eu já vi aqui no Distrito Federal escolas recebendo coordenadores externos, porque ninguém da escola quis assumir o trabalho. E isso é muito grave e é muito triste. Porque às vezes a gente perde a oportunidade de aprender num cargo, sair da zona de conforto. Que haja um revezamento, que se faça uma escala, mas que se busque saídas para que a gente não precise receber um agente externo que não seja da escola, que não conheça a realidade da escola para atuar na função. Ok? Quanto tempo de live? Dá para saber aí? Tô olhando aqui. Não. Não, né? Acho que a gente já tá com 50 minutos, mais ou menos. Coimbra Castro, em tempos de educação remota, qual o maior desafio do coordenador? Juntar todo mundo? Já é difícil juntar numa reunião de turno. Gente, é um desafio nas escolas ter que parar um dia letivo ou reduzir, compactar um horário para fazer todos os professores estarem juntos no mesmo horário. No ensino remoto, muita gente diz, mas aí é que é mais fácil. Não é, não. O maior desafio é garantir que a OTP, a Organização do Trabalho Pedagógico, aconteça de forma dinâmica, coesa, à distância, no formato remoto. Esse é o maior desafio. Ana Maura, tivemos experiências bizarras com a coordenação com professores que apenas queriam fugir da sala de aula, trabalhar menos e nos deixarem órfãos em poucos meses de coordenação, não é, professor Thiago? Com certeza, Ana Maura. Muita gente desiste por muitos motivos, porque não se encontrou, porque não se identificou e às vezes a escola não tem tempo hábil e não vai ter nem perspectiva legal de escolher um novo coordenador. E aí vai sobrar para a direção da escola. Ou às vezes naquele ano letivo o trabalho pedagógico está todo comprometido porque alguém não se sentiu à vontade no cargo. Ou porque teve a inocência de imaginar que fora da sua sala de aula ele teria um horário mais flexível, ele ia ter uma sala de aulas, uma sala de trabalho só dele. Gente, tem instituição de ensino por aí que numa sala de aula você tem, na mesma sala, você tem diretor, coordenador, supervisor, orientador, equipe pedagógica, tudo na mesma sala. Porque nós temos um problema de espaço físico ainda. Então não sonhem com a ideia de ser coordenador só para ter uma sala sua para trabalho. Não acontece assim. Qual a diferença entre as funções do coordenador e do supervisor? Bom, aí vai depender da natureza da instituição. É pública, é privada, é confessional? É de anos iniciais, é de ensino fundamental, é de ensino médio? Porque basicamente o coordenador e o supervisor pedagógico exercem a mesma função. Houve uma época aqui no Distrito Federal que eu tinha um coordenador pedagógico dos anos da pré-escola, dos anos iniciais, e eu tinha um supervisor pedagógico que era uma espécie de coordenador dos coordenadores. Se o supervisor existe, mas só com a ideia de juntar, aglutinar o trabalho do coordenador pedagógico, é muito bem-vindo. Agora, se o supervisor existe apenas para supervisionar, vigiar o trabalho alheio, não tem sentido de existir, porque nós não temos mais essa função de supervisão, nem para concurso público, tá bom? Mais uma para a gente ir encerrando. Como deve atuar o coordenador na educação remota?
Foi uma pergunta parecida com o que saiu, mas veja só. Primeira coisa que ele tem que fazer, e aí eu até publiquei um artigo recente na Revista de Educação da Amazônia, e fiz uma live só sobre isso, tem que dar conta do currículo de transição. Baixar a bola nas expectativas de aprendizagem, sentar com cada professor de área, de ano, de série, para dizer, afinal de contas, o que essencialmente nós vamos ter que ensinar. Currículo é uma seleção de conteúdo, de conhecimento. Agora, o coordenador também ele tem que se preocupar com a questão remota de acesso de estudante e professor. Ele tem que se preocupar também com a formação desse professor. Esse professor sabe fazer uma live? Sabe gravar um vídeo? Esse professor sabe usar uma plataforma Moodle? Sabe usar um Google Classroom? Então, o coordenador pedagógico tem que saber usar para poder encontrar mecanismos de ensinar esses professores a usar e otimizar tudo o que acontecia no ensino presencial à distância. Por isso que é mais sofrível. Ou no ensino remoto. Tá bom, gente? Mais uma temos? A BNCC chama o PPP de proposta pedagógica. É isso mesmo? O ano passado, o governo ibanês trouxe uma perspectiva muito interessante e perigosa, que é tirar o termo político do projeto político-pedagógico. A gente vive uma era muito biruta de gente acreditando que a Terra não é redonda, que ela é plana, de gente tentando promover o uso de ozônio via anos para poder curar ou prevenir o coronavírus, de gente pedindo para que a Bíblia seja mais usada do que os livros de ciência, não vou entrar nos meandros, mas por que eu estou dizendo isso? Tirar o termo político do projeto político-pedagógico é muito grave. Porque o fato de existir escola pública, laica, democrática e a gente busca qualidade para todo mundo é um fator de luta política. O projeto pedagógico, ainda que ele não tenha um político, ele tem que ser político. Tá bom, gente? Então veja só, quero repetir aqui uma coisa importante. Que o próximo livro dessa coleção, já vai virar uma coleção pela editora Kiron, é o encontro entre o currículo e a avaliação no PPP. Então vai responder um pouco desses anseios, a gente vai trazer um roteiro de como elaborar um PPP, as funções, cada área, o que faz cada profissional, lembrando que vai ser uma coleção. Esse primeiro trata da coordenação pedagógica, o outro vai tratar do PPP. E aí eu quero aqui, mais uma vez, me reportar ao currículo integrado, que é o tema da nossa próxima live. Está aqui atrás, tá? Então nós vamos discutir o que é currículo integrado, o que é integração diária, de disciplinas, o que é interdisciplinaridade. Anotem na sua agenda. 28 de agosto de 2020 é uma sexta-feira. Pessoal, nós vamos parando por aqui, porque já está dando uma hora, eu não quero perder esse tempo. Quem tiver as perguntas, deixe depois. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero agradecer aqui o Danilo, quero agradecer a Eduarda, que está aqui nos bastidores, me ajudando. E quero agradecer as editoras, a Apres e a Kiron. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Estou disponível aí para as discussões posteriores. Não vamos desistir da educação, sobretudo a gente que acredita e faz um trabalho de qualidade. Falar da educação, do coordenador da educação superior, eu tô olhando aqui que alguém tá pedindo, acho que é a Ana Karina, isso pode ser o tema de uma outra live, porque estar coordenador pedagógico da educação superior é outra perspectiva. Tá bom, gente? Oi. Ana Karine, vamos escrever um livro sobre coordenação pedagógica na educação superior? Vamos escrever, eu topo, tá bom? Gente, no mais é isso, se cuidem, a gente vive uma pandemia, já acabou, a gente tá chegando a 1 hora. O vídeo vai ficar disponível na IGTV do Instagram, me sigam. Depois ele vai pro canal no YouTube, Café e Prosa Acadêmica, viu, gente? Lembrando, próxima live, 28 de agosto, no Instagram novamente, nós vamos discutir o que é currículo integrado, tá bom? Boa noite a vocês, fiquem em paz, se sair de casa use máscara, viu? A gente ainda vive uma pandemia, ela existe, tá bom, gente? Boa noite, tchau, tchau, viu? Vou pedir pro pessoal encerrar aqui e o nosso vídeo vai ficar na IGTV. Tchau, gente, boa noite.